Bom, no período entre guerras, a Europa mergulhou em uma profunda crise social e econômica. Esse contexto foi favorável ao surgimento do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. São ideologias que ganharam força e se instituíram com regimes políticos entre os anos 20 e 45. Por que ganharam força? Porque esses países estavam destruídos. E uma das principais características desses regimes totalitários era fortalecer o espírito nacionalista, de nação, o sentimento de pertencimento a uma nação. E que eles deveriam e poderiam sair dessa crise. A situação na Alemanha, devido à situação humilhante do Tratado de Versalhes, a Alemanha, o Hitler aproveitou o sentimento que estava na Alemanha caída para poder criar o Partido Alemão, o Partido Socialista, que depois vai ser o Partido Nazista, e ele toma o poder. Bom, na Itália, eu vou ter o surgimento do fascismo. O fascismo foi adotado na Itália entre 22 e 43 e propunha o governo forte, militarista e com a intervenção do Estado em todas as esferas da vida da sociedade. O Mussolini preparou a Itália para a guerra, criou empregos, então por isso que ele teve ascensão. Quando a gente cria empregos, o povo está com miséria, eu apareço lá e vou criar emprego, esse cara é bom. Usou a polícia política e propaganda, tornou-se ditador da Itália e fundou o Partido Fascista. Vou ter o Hitler, que ele vai dizer o seguinte: o país sempre em primeiro lugar, a crença de que os alemães brancos e de origem não judaica eram superiores à raça ariana, a raça pura, a ausência de liberdade sindical e econômica e de imprensa. Ele se fortaleceu militarmente, criou empregos também, fez discursos mobilizadores, era eloquente no seu discurso e o povo lá aceitava e vou aceitar o nazismo e tal. Usou a polícia secreta e a propaganda, foi eleito chanceler alemão. E aí ele formou o partido nazi e incentivou o racismo. Bom, Segunda Guerra Mundial. Antecedentes. A Primeira Guerra Mundial, que não resolveu as questões daquelas disputas que a gente estava falando, de economia, daí vem a geografia. A Grande Depressão, até o craque da Bolsa de Nova York, em 1929. Ascensão dos regimes totalitários, tanto na Itália como na Alemanha. Descontentamentos sociais, falta de emprego, moradia, divergências ideológicas e a política expansionista, ou seja, eu de novo tenho que ganhar terreno para poder ter matéria-prima e poder vender. Bom, mais um pouquinho essa questão do rearmamento e expansionismo nazista, aliança com Itália e Japão, eu vou ter o chamado eixo, Roma, Berlim e Tóquio. Se você quiser guardar, guarda Roberto. Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha e Tóquio, capital do Japão, Roberto. O Hitler fez um pacto com Stalin de não agressão, né? Tratado de não agressão, porque em linhas gerais estabelecia que ambas as nações se comprometeriam a manter-se afastadas de uma da outra em termos bélicos. Eu não vou te atacar e você não me ataca e vamos cuidar aqui do nosso país. Mas não deu muito certo. Aí eu vou ter a formação das alianças militares chamadas de eixo pela Alemanha, Itália e Japão, e países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, que depois entrou, e a União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos da América. A Alemanha invade a Polônia. Aí começa, com a invasão da Polônia, a gente vai ter realmente o começo da Primeira Guerra Mundial. Aqui as tropas nazistas, né? Aqui é um mapa para você entender como é que estava a Europa no início da Segunda Guerra Mundial. Aqui, quando é a maior parte visual, né, por isso eu gosto desse mapa, que a gente pode ver onde Hitler chegou. Agora imagina só, gente, o povo alemão, aí com a ajuda da Itália aqui, conquistando o mundo. Nunca ninguém conquistou tanta área assim do século XX para cá.
Mas Hitler conseguiu fazer isso, né? Para a gente tentar imaginar como que é possível fazê-lo. E aí, lógico, vai ter a represália, vai ter a defesa dos aliados. E aí a União Soviética, que tinha parte lá, começa a vir para cá, liberando esses países como a Letônia, a Lituânia, a Polônia, Romênia. Depois nós vamos reparar por que esses países viraram socialistas, isso é para a próxima aula. E a gente repara que os aliados, todo mundo atacando o Hitler. A partir do sul da Itália, depois a Normandia, por várias frentes. O dia D foi um dia dos aliados, onde os aliados tentaram realmente fazer o avanço para acabar com a Segunda Guerra Mundial. A partir daí, já praticamente a Segunda Guerra Mundial era questão de meses até terminar, mas foi a partir do dia D, né, que libertou a França do domínio nazista. Aqui mostrando como foi o final, que a gente tinha visto aquele mapa anterior com todos os nazistas pelo mundo, e agora a gente repara que não tem mais, né? Os soviéticos pegaram essa questão aqui do leste europeu. Bom, ataque a Pearl Harbor pelos japoneses fez com que os Estados Unidos entrassem em guerra. E o Brasil entra na guerra, aqui dois símbolos, a Senta-Pua da Força Aérea e aqui dos pracinhas brasileiros da FEB, né? Força Expedicionária, aqui FAB, Força Aérea Brasileira. E aquela a frase quando eles estavam em guerra era: a cobra fumou e Senta-Pua, eu vou descer o porrete, quando eles jogavam as bombas. E os Estados Unidos jogam bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki para intimidar a União Soviética, respectivamente Nagasaki e Hiroshima. E olha só como é que ficou. Desolação. Primeira vez que usou-se esse tipo de bomba. Bom, a questão agora que atrapalha, né? Os campos de concentração não é um ou outro lugar. Repara que eu tenho campos de concentração espalhados, só que eu tenho de concentração e de extermínio. Como assim, Capri? A questão deles era que judeus, homossexuais, negros, ciganos não eram uma raça normal, era uma raça inferior. Então, iam para campos de concentração. Lá eles eram forçados a fazer trabalhos pesados, tinham pouca comida, comboio para a morte, eles eram levados de trem para ser incinerados, para serem queimados, né? E nenhum conforto havia. Então isso era um pesadelo. Existem vários filmes que vai tratar, um interessante é A Vida é Bela, do Giuseppe Tornatore, vai falar sobre o italiano no campo de concentração. Você tem a lista de Schindler, o Menino do Pijama Listado, tem vários. Na sua atividade, que eu proponho, eu vou dar algumas dicas de filme e o link para você poder assistir, ok? Bom, aí eu tenho aqui um dos campos de concentração, a entrada. Olha só como é que os judeus ficavam, gente. Isso aqui é pele e osso, literalmente. E aqui, como eles eram jogados nos fornos para serem queimados. A gente pensa que não, mas é verdade. Você imagina uma pessoa normal, ela vai perder todo sua roupa, se tiver dente de ouro, se tiver óculos, tudo era tirado deles. Dormiam dessa forma aqui. E ainda, depois de mortos, eram pegos como lixo, como entulho, que a gente usa para retirar. E amontoados dessa forma. Pessoal, aqui são pessoas, são gente. E ainda uma foto para mostrar como é que era o campo de concentração. Bom, consequências da Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de mortos, na União Soviética 25 milhões e 5 milhões de judeus. Falam 6, 8, depende. Enfraquecimento do poder político das potências europeias imperialistas. Rompe-se a aliança entre duas grandes potências e aí vai surgir a Guerra Fria e a criação depois do Estado de Israel. Eu tenho o recuo das ditaduras de extrema-direita, formação da ONU e emergência dos Estados Unidos e União Soviética.
E aí a gente tenta viver um período de um pouco mais de paz depois de toda essa bagunça. Ditadura, gente, não importa se seja de direita ou de esquerda, ditadura não é legal. Não existe boa ditadura não é legal. Tem uma frase que diz, é melhor uma democracia ruim do que uma boa ditadura. Na ditadura, o poder fica na mão do ditador, existe um partido único, a censura de jornais, livros e rádios. Se você é contra o regime, você é eliminado, você morre em prisão ou campo de concentração, é mandado para um outro lugar. E ainda existe o controle do que é ensinado nas escolas. Não pode ser alterado isso. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, características tanto de direita como de esquerda. Bom, Segunda Guerra Mundial, um resumo rápido. A gente viu os antecedentes, né? A ascensão do Hitler na Alemanha, que a Alemanha tinha quebrado. Aí eu vou ter aliados, Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos, contra Alemanha, Itália e Japão, que é o eixo. Aí a Polônia é invadida, né? A Alemanha começou bem a guerra, e a Itália e o Japão, começando com grandes conquistas inicialmente, mas aí começaram a ter derrotas até a grande virada no dia D na Normandia, desembarque da Normandia, e as bombas atômicas no Japão. Bom, números, tivemos de 50 a 80 milhões de mortos, 30 países envolvidos no conflito, duração 6 anos e 1 dia, judeus executados, mais ou menos 6 milhões, e o Brasil, 25 mil brasileiros lutando na Itália. Eu cheguei a conhecer ex-pracinhas. Eu tenho uma fita cassete em algum lugar de uma entrevista que eu fiz com eles quando eu estava na 5ª série. Eu vou ver se eu acho para fazer, depois tentar mandar para vocês algum link. E consequências, a Alemanha, ela foi repartida entre os aliados, tive a divisão da Alemanha, o empoderamento feminino, mulheres entraram em peso no mercado de trabalho, e a União Soviética estava arrasada, campos de concentração, criação das Nações Unidas e a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Bom, e o Brasil com tudo isso? O Brasil, ele entra ali, o que favorece isso para o Brasil? A questão da substituição das importações, a indústria nacional. Até 1808 era proibida a instalação de estabelecimentos industriais no Brasil. Até 1930, eu só tinha indústrias do tipo têxtil e alimentícias. Crise de 29 afeta o comércio do café e passa-se a investir na indústria. Ou seja, o café era o ouro verde, o café era o que mantinha o PIB nacional. Era o que mantinha o Brasil andando, né? Tanto que o Brasil era rico na exportação de café, por causa do café. E com a crise de 29, a quebra da Bolsa, quem vai tomar café com crise? Então aí o Brasil entra numa recessão, e o pessoal que tinha essa grana, uma das formas é que aproveita a grana que investiu no café e investe na indústria. Dificuldades devido à Segunda Guerra Mundial. Bom, voltando à questão aqui, eu tenho a Avenida Paulista em São Paulo, imagina só como ela era antigamente, por causa do café, depois também, a gente vai tirando aí. A vinda de famílias de imigrantes para cá, o Brasil começou a ter mais portugueses, aqui no caso são italianos, que vieram para trabalhar no Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, início da industrialização, aqui é um avião bombardeando fábricas na Alemanha e o Brasil se aproveita disso para poder substituir os produtos que nós comprávamos de fora, por as empresas estarem fechadas lá, então a gente acaba criando empresa aqui. Chamada no Brasil de tardia ou retardatária, porque ocorreu cerca de 200 anos após a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra. Ela é chamada também de substitutiva de importações, porque os produtos importados pelo Brasil começaram a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor. E também dependente, porque nós tivemos que importar máquinas e equipamentos para as indústrias e também dependeu de investimentos e tecnologias estrangeiros. Bom, já estamos terminando. Agora aqui a gente vê no Brasil a localização das indústrias. Repara que eu estou na faixa litorânea e estou mais na região sudeste e sul. Aqui é a distribuição das indústrias, tá? Mesma coisa. Aqui, ó.
Concentração da população, tá vendo, gente? Olha lá. Como coincide, lógico, as pessoas precisam trabalhar. Perto de um lugar onde tem indústria, vai ter trabalho. E aqui também, acúmulo populacional por áreas, número de pessoas nessas áreas por causa da indústria. Ainda, de novo, a agroindústria, acompanhando os mapas que a gente falou anteriormente, da distribuição da população. E aqui mostrando a indústria do açúcar, a de produção de carne, eu já vejo a questão aqui do centro-oeste bastante, laticínios, celulose, papel e produtos de papel, né? Poucas áreas do Nordeste. Ok, pessoal? Bom estar com vocês, até a próxima.